E antes de nós lermos a Bíblia, o Espírito Santo tem ministrado algo sobre o meu coração. E eu queria que você abaixasse sua cabeça nesse momento. Eu queria que você começasse a pensar quantas coisas boas e o que tem impedido o seu caminho até chegar o dia de hoje. Normalmente nós fazemos esse momento de reflexão no final do culto. Mas enquanto eu estava orando durante a tarde e durante a semana, o Senhor me falou que ia fazer algo sobrenatural. Então comece a orar, Espírito Santo, é com você. Comece a ministrar sobre os nossos corações, presença de Deus. Espírito Santo, coloque seus anjos ao redor desse lugar. É com o Senhor Jesus. Continue com seus olhos fechados, Ele vai falar algo sobre o seu coração. Ele vai começar a te tocar de forma diferente, de uma forma sobrenatural. Só se concentre em ficar com os olhos fechados, Espírito Santo. Varre esse lugar. Espírito Santo, toca sobre nós. Nos anima novamente. Espírito Santo, nós queremos mais da Tua presença. Nós vamos ministrar sobre algo novo nessa noite. O Senhor, Ele quer te renovar. Pessoas que tinham visões vão voltar a ter visões. Pessoas com dons escondidos, esses dons vão aparecer novamente. Pessoas com dom de visão, pessoas com dom de línguas, esses dons vão reaflorar nessa noite. Eu vejo pessoas aqui com dons de cura, mas que por certa vez se afastou. O Senhor, Ele te ama. Pessoas que tinham um chamado ministerial de pastor, o Senhor vai reacender isso no seu coração. O Senhor vai renovar os seus sonhos nessa noite. Talvez você chegou aqui desanimado. Talvez você chegou aqui se sentindo incapaz. Mas a palavra é de ânimo para você. Eu estou aqui. Eu jamais te abandonei. Eu preciso ministrar uma palavra, mas algo queima no meu coração. Essa é uma noite de renovo. É uma noite onde o Senhor vai renovar os seus sonhos. É uma noite onde o Senhor vai te relembrar por que você está aqui nesse lugar. O porquê que Ele te chamou. Talvez Ele te chamou há anos atrás. Ele colocou uma palavra sobre o seu coração. Mas, por algumas situações, você esconde isso. Você esquece dessa promessa. Mas essa é uma noite do Senhor te lembrar. Existe algo novo para você. Existe algo onde o Senhor te prometeu e Ele vai cumprir. Eu queria que você declarasse como uma só voz: santo,
Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo. Enquanto você declara Santo, as promessas de Deus, elas vão ser lembradas sobre o seu coração. Existe presença de Deus nesse lugar. Espírito Santo, nós não vamos aceitar sair daqui da mesma maneira. Nós queremos sair daqui cheios, com o coração alegre. Nós queremos um culto avivado. Aleluia, amém. Aplauda ao Senhor. Pode acender as luzes. Amém. Todos abriram lá em Marcos 6, capítulo 6, verso 45. A minha versão é a NVI. A Bíblia fala: logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida. Enquanto ele se despedia à multidão, tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. E quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos que tinham visto ficam aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto a eles, o vento se acalmou e eles ficaram atônitos. 52. Pois não tinham entendido o milagre dos pães. Seus corações estavam endurecidos. Depois de atravessar o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda de seu manto. E todos aqueles que neles tocavam eram curados. E o que nós vamos ministrar nessa noite, o tema da palavra é a caminho do novo. E é muito importante quando nós sonhamos, é muito importante quando nós temos um objetivo final, é muito importante quando nós temos uma meta a ser cumprida. Mas conversando com algumas pessoas, conversando com alguns irmãos, dá para perceber que a reta final importa muito mais do que o destino. E as pessoas, elas se importam muito mais em chegar do que propriamente aproveitar do processo. Porque elas querem chegar tanto num resultado e elas esquecem de aproveitar e desfrutar e aprender de todo o processo. E é incrível você ter um sonho, é incrível você ter um objetivo, mas Deus nunca vai te levar a um lugar sem antes fazer nós passarmos por algo, passarmos por algumas coisas. E a Bíblia nos garante que nós iremos caminhar de glória em glória, de bênção em bênção. E quando nós caminhamos de glória em glória, muitas das vezes nós esquecemos que existe um espaço nisso, de glória em glória. E muitas das vezes nós não desfrutamos do processo querendo chegar no resultado final. E muitas das vezes quando nós estamos numa montanha alta e nós precisamos
avançar, nós precisamos ir para um next level, nós precisamos ir para um próximo nível. O Senhor faça a gente descer para o vale, porque não tem como subir uma montanha mais alta sem antes descê-la. Aqui você está. E muitas das vezes nós não conseguimos compreender esse processo. Se puder abaixar um pouquinho meus retornos. E o Senhor vai te levar para outra montanha, uma montanha ainda maior, um degrau ainda maior, porque nós vamos viver de glória em glória. E muitas das vezes a gente ora para chegar num lugar, e eu preciso chegar num lugar A, mas nós esquecemos que nós temos que passar por algumas situações. Muitas das vezes o Senhor ministra que Ele vai nos levar no lugar A, mas nós esquecemos que temos que passar por várias situações, vários momentos. E eu acredito que essa palavra atravessar é uma das palavras queridas do Senhor, porque em Isaías nos garante que nós iremos passar pelas águas, entretanto o Senhor é conosco. Em Isaías também nos garante que nós iremos passar pelo fogo, contudo o Senhor também é conosco. Então esse negócio de atravessar, esse negócio de passar, é com o Senhor mesmo. Nós iremos passar por muitas situações. E essa passagem de Marcos 6 me chama muita atenção. E ela é muito famosa por essa travessia. Ela é muito famosa, e se você conhece o texto, muitas pessoas falam desse andar das águas de Jesus, que Jesus ele andou sobre as águas. Então se você em algum momento leu a Bíblia, você já passou por essa passagem. Mas se você não leu a Bíblia, e você alguma vez escutou que em algum livro alguém andou sobre as águas, esse livro se chama Bíblia. E quem andou sobre as águas chama-se Jesus. Mas não é somente o andar sobre as águas que o capítulo 6 de Marcos nos chama a atenção. Nós temos que analisar todo o contexto que aconteceu em Marcos 6. Um pouco antes, no começo do capítulo 6 de Marcos, os discípulos e Jesus, eles vivem a multiplicações de pães e peixes. Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes. E mais para frente, Jesus fala para eles: pega o barco, vai para o seu próximo destino. E no meio dessa travessia, no meio desse atravessar, eles pegam uma tempestade. E eles começam a remar, e o vento está forte, ele começa a remar contra essa maré. E do nada Jesus vem caminhando sobre as águas, e quando ele entra no barco, se acalma a tempestade, e eles seguem o destino deles, e eles chegam no seu próximo destino. E quando eles chegam nesse próximo destino, pessoas são curadas, milagres acontecem. As pessoas vinham com macas, traziam até Jesus para ele curar essas pessoas. Então os discípulos, eles viviam esses milagres. Eles viram a multiplicação de pães e peixes, eles viram a multiplicação, e logo em seguida eles vão para um outro lado, e quando eles chegam lá, pessoas são curadas. E é incrível que no meio desses 2 milagres, os discípulos, eles enfrentaram uma tempestade. Eles tinham acabado de viver um milagre da multiplicação. E em seguida Jesus fala: pega o barco e vai. E eles vão, eles obedecem, amém? E eles pegam o barco e vão mar afora. E Jesus vai ter um tempo com Deus no monte. E eles pegam uma tempestade. E eles tinham acabado de viver esse milagre. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Será que você está numa tempestade? Ou será que você está apenas no meio de 2 milagres? Será que você está enfrentando uma prova? Ou será que você está apenas no meio de 2 milagres? Nós precisamos mudar a ótica daquilo que nós estamos vendo. Os discípulos, eles tinham acabado de viver um milagre. Jesus deu uma palavra: vai.
E quando eles enfrentaram uma tempestade. Muitas das vezes nós também estamos próximos de viver um novo milagre, mas nós estamos numa tempestade. E talvez você pode pensar, mas Deus, parece que você esqueceu de mim. Não, você só está mais próximo do próximo milagre. Você só está mais próximo do próximo milagre acontecer. Os discípulos, eles foram obedientes. Eles seguiram o caminho que Jesus falou. E mesmo assim eles enfrentaram tempestade. Não é porque você está experimentando uma tempestade, está vivendo uma tempestade, que o Senhor, Ele esqueceu de você. Deus tem usado essa tempestade para mudar algo dentro de nós. Deus tem usado essa tempestade para nos moldar. Deus tem usado essa tempestade para nos ensinar algo. Porque você já pensou o quanto nós somos transformados quando nós passamos por momentos difíceis? Você já pensou o tanto que nós conversamos com Deus, o quanto nós oramos quando nós passamos por momentos difíceis? Nós ficamos mais apegados a Ele quando a coisa aperta. Você já parou para pensar o quanto você sai outro depois de momentos caóticos, onde parece que tudo dá errado, assim como o Rafa ministrou sobre o dízimo e oferta? Parece que as coisas não andam, mas quando você sai daquele processo, uau! Você sai um novo homem, você sai uma nova mulher, porque a tempestade, ela nos molda, ela nos ensina. Porque mais importante para Deus não é o lugar que Ele vai te colocar, mas é a pessoa que Ele está te transformando. Mais importante para Deus não é o lugar final, a reta final, o objetivo final, mas é quem Ele está te transformando no meio dessa tempestade. Muitas das vezes nós vemos uma tempestade só como coisa ruim, mas o Senhor, Ele te enxerga. O Senhor, Ele está te moldando. E os discípulos, eles só obedeceram a Jesus. E você pode pensar, poxa, agora que eu vim para a igreja, agora que eu entreguei o meu coração para Jesus, agora é só bênção, agora é só vitória, agora ó, estou tranquilo, nada mais de ruim vai acontecer. Os discípulos, eles tinham acabado de viver milagres, e eles enfrentaram uma prova. Não é porque você se entregou a Jesus que as provas não vão ter, mas nós temos um Pai que Ele nunca nos abandona. Muito mais do milagre que Ele está te proporcionando, Ele está fazendo você ser um milagre. Você ser um milagre aqui na terra. E os discípulos estão num barco, então você imagina. Entra comigo nessa história, vamos viajar juntos. Os discípulos pegam o barco, acabaram de viver um milagre, e eles sobem no barco e marcha, vão mar adentro. E tá escuro, uma tempestade, um negócio ficou feio, eles não conseguem remar. E do nada eles veem uma coisa estranha. De imediato eles já pensam, é um fantasma. Muito maduro, né? Para 12 discípulos que acabaram de ver o milagre de Jesus. E ainda pescadores. Eles de imediato falaram, é um fantasma. Mas não era um fantasma, era Jesus. Que por mais que os discípulos não enxergavam nada, que por mais que os discípulos não conseguiam ver quem era, não conseguiram reconhecer quem Jesus era, Jesus, Ele sempre estava ali. Jesus, Ele enxergava. Jesus não perdeu eles de vista. Jesus, Ele não os abandonou. E hoje eu quero te encorajar a viver esse algo novo. E talvez você encontre exatamente nesse lugar. Num lugar onde você não está enxergando nada. Num lugar onde a tempestade está pegando. Num lugar onde você rema, mas parece que não sai do lugar. Talvez você encontre exatamente nessa situação que os discípulos estão. Talvez você não está até mesmo enxergando Jesus, assim como esses discípulos. Talvez você não consegue reconhecer Jesus
nessa tempestade que você está enfrentando. Mas eu tenho algo para te falar nessa noite. O Senhor, Ele nunca nos deixou. E Salmos 30 nos garante que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. O Senhor, Ele não nos abandona. O Senhor não vai nos deixar. Deus está agindo por trás dessa tempestade. Deus está agindo por trás desse problema. O Senhor não te abandona em meio à tempestade. Ele está com você. E quando Deus, Ele te tira de algum lugar, serve para te amadurecer. Muitas das vezes nós temos um milagre muito maior para ser alcançado. E o Senhor faz a gente descer para esse vale. E nós vamos falar 3 pontos que vai nos encorajar a passar por esse momento. E o primeiro ponto é: a tempestade nos recordam que não temos o controle. Sabe, queridos, nós cristãos, todo mundo tem o vício, nós somos viciados em tentar controlar tudo, mas todos os dias nós temos que lembrar de acordar e falar: Deus, obrigado por esse dia, e eu não tenho o controle de nada. Deus, o Senhor está no controle de tudo, o controle é seu, faça o que o Senhor quiser. Mas muitas das vezes existe uma luta interna dentro de nós, porque esse negócio de querer controlar todas as coisas, muitas das vezes é muito mais forte. Você quer estar no controle de todas as coisas, você quer falar para Deus quando é que Ele tem que te abençoar, você quer falar para Deus quando é que Ele tem que fazer isso e aquilo. Mas nós temos que entender todos os dias que é Ele quem controla todas as coisas. E eu arrisco em falar que nós só temos tantos problemas assim como nós temos porque nós queremos resolver na vez de Deus. Nós só vivemos essa vida cheia de problemas, problemática, porque nós queremos controlar no lugar de Deus. Deixa Deus controlar, é o lugar dele. Nós temos que fazer o nosso papel. Qual é o nosso papel? Deixar tudo nas mãos de Deus. Nós temos que falar: Deus, eu confio no Senhor. O Senhor está no controle de todas as coisas. Então é contigo, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe o que Ele está fazendo. E o papel dele é falar: não tenha medo. O papel dele é falar: coragem, eu estou no controle de todas as coisas. Talvez você estava numa montanha, onde estava tudo cômodo, onde estava mil maravilhas. Seu emprego estava ótimo, seu relacionamento estava ótimo, o relacionamento com seus filhos estavam ótimos, a sua vida financeira equalizada. Mas o Senhor te chamou para um próximo nível, para escalar uma montanha ainda maior. E quando Ele te chamou nesse gap de 2 montanhas, nesse espaço de 2 montanhas, você vai precisar passar por um vale. E quando você passar por um vale, por uma tempestade, você tem que entender que isso também é o processo do Senhor. E eu vou te fazer mais uma vez essa pergunta: você está no vale ou está no meio de 2 milagres? E isso é para você continuar refletindo. Será que você está passando realmente por uma tribulação imensa, ou só está no meio de 2 milagres? E você pode falar: ok, é fácil você falar para não ter medo nesse momento, mas a minha oração é: Deus, para a tempestade que eu confio no Senhor. Mas na verdade o nosso papel é: eu vou confiar no Senhor, o controle está nas suas mãos. E o papel de Jesus é: confia em mim, o papel é meu de ter o controle. Jesus nunca pediu para que a gente estivesse no controle de nada. Jesus, Ele nunca falou: fica no controle de algo. Ao contrário, confia em mim, porque eu sempre estive no controle. O Senhor, Ele sempre esteve no controle de todas as coisas. E nós queremos controlar, nós queremos ser viciados em controlar todas as circunstâncias da nossa vida. E é muito estranho quando nós queremos controlar tudo.
e nós damos um presente para alguém, nós entregamos a nossa vida para Jesus, mas nós falamos: Senhor, está aqui o meu coração, está aqui a minha vida, mas o Senhor só pode controlar sábado das 9 horas da noite em diante, e segundo o Senhor me devolve o controle. É muito estranho nós queremos entregar o controle para Jesus, nós darmos a Ele o nosso coração, nós entregarmos a nossa vida para Ele, mas nós queremos decidir qual momento Ele está no controle ou você. Nós temos que deixar Jesus estar no controle de todas as coisas. Nós queremos controlar tudo. Nós queremos controlar a tempestade. Nós queremos controlar o barco para não entrar água. Nós queremos que a tempestade pare na hora que a gente falar. E aí eu já começo a falar do segundo ponto, que nós somos dependentes de certezas e garantias. E o segundo ponto é: a tempestade nos leva a ter novas revelações. A gente fala: Senhor, eu te entendo, ok, legal, eu entendi esse próximo nível, legal, eu entendi o que o Senhor vai me levar para um novo milagre, mas o Senhor realmente vai estar comigo? Nós somos viciados em ter certeza de todas as coisas. Nós falamos: Senhor, ok, eu entendi que o Senhor vai me dar uma condição a mais, mas será que eu vou ter dinheiro para sustentar tudo isso? Nós queremos garantia de tudo, de todas as coisas, nós queremos ter certezas. Deus, e se eu não tiver condições financeiras para manter isso aqui que o Senhor me deu? Nós somos viciados em ter garantias. Mas, bem-vindos à nossa vida de filhos maduros. A vida de filho maduro é confiar sem mesmo entender nada. A vida de filho maduro é: Senhor, se o Senhor me deu uma palavra, eu vou. Senhor, se o Senhor falou que vai me dar condições, eu tenho uma palavra, eu tenho tudo, eu vou adiante. Essa é uma vida de filho maduro, onde não existe esse questionamento de se vai dar certo ou não vai. Será que o negócio vai romper ou não vai? Essa é a vida, e o Senhor está te levando a esse novo, a esse lugar de renovo. E a Bíblia diz que Jesus, ele entra no barco e imediatamente a tempestade parou. E os discípulos, eles ficaram assustados. E você já parou para pensar o quanto nós somos apaixonados por essa palavra imediatamente? Nós gostamos demais, ainda mais nesse meio cristão, nós gostamos demais, mas caminhando com Jesus, nós percebemos que o imediatamente não é tão imediato assim. Nós percebemos que caminhando, que o nosso imediato não é tão imediato assim, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Talvez esteja demorando para nós, mas o Senhor, ele está no controle de todo o tempo. O Senhor, ele está no controle de todas as coisas. Então o imediato de Deus pode ser que está demorando para você, mas ele está totalmente no tempo certo. Ele está totalmente no tempo certo, porque Deus não erra. Todas as coisas cooperam para o bem. Existe um tempo para todas as coisas. E o Senhor, ele vai te amadurecer. O Senhor, ele está amadurecendo todos nós. E presta atenção aqui agora. Jesus fala que ele multiplica 5 pães e 2 peixes, amém? E após a multiplicação, sobraram alguns cestos de pães. E agora, só para quem lê Bíblia, quantos cestos sobraram? 12. Quantos discípulos tinha? 12. Quantos cestos sobraram? 12. Quantos discípulos tinham? 12. Quantos cestos sobraram? 12. Mas o que é que tem a ver isso? O que você vai precisar para a sua próxima tempestade, para o seu próximo milagre? Jesus já proveu. O que você vai precisar para o seu próximo milagre? Jesus já proveu. Jesus proveu 12 cestos de pães, um para cada um, no meio da tempestade. Aquilo que você precisa para o próximo milagre, Deus já proveu. Aquilo que você precisa para a sua próxima tempestade, o Senhor, ele já proveu.
Senhor, Ele nos supre de todas as coisas. Você já provou que Ele é Deus. O Senhor, Ele já te deu a oportunidade de provar que Ele é Deus. Ele já se mostrou presente na sua vida. Mas nós temos que sair desse controle que nós queremos ter a todo momento. Dá o controle para o Senhor. Ele é o melhor governante. E nós já estamos caminhando para o final. O terceiro e último tópico é: as tempestades criam uma plataforma para uma resposta de fé. E a adversidade é um momento perfeito para a ação de Deus. Se você quer ter milagres, tenha problemas. Se você quer ter milagres, tenha adversidade. Se você quer ter milagres, passe por tribulações. E quando nós temos essas tempestades, esses momentos de vale, serve como plataforma para alargar a nossa fé. Mas é muito engraçado que nós amamos milagres. Quantos amam milagres aqui? Amém. Nós amamos ver milagres, nós amamos ver pessoas sendo curadas, mas nós fazemos de tudo para não precisar dos milagres. Nós amamos ver a provisão de Deus, nós amamos ver Deus agindo, e vai lá e vai para cá, mas nós fazemos de tudo para não chegar a nossa vez. Nós fazemos de tudo para correr disso. Nós gostamos de ver milagres, mas eu gosto de ver, Senhor, eu não quero precisar, e a gente quer fazer de tudo para não precisar desse milagre. Mas para nós termos milagres, enfrente esse problema. O Senhor, Ele tem provisão para cada um de nós. Nós temos que depender totalmente dEle. A nossa vida deveria ser de milagres em milagres, de milagres em milagres. O Senhor está usando esse momento difícil para gerar algo dentro de você. O Senhor, Ele está usando esse momento difícil para algo ser transformado. E essa tempestade que você está passando, ela não é o fim. E a Bíblia também conta essa história lá em Marcos. Se vocês já leram o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles contam as mesmas histórias, os principais livros de óticas diferentes. E lá em Mateus, no capítulo 14, não precisa abrir, Mateus, ele estava vivendo esses milagres. Mateus, ele também viu a multiplicação de pães e peixes. Mateus também viu Jesus andar sobre as águas. Mateus também viu pessoas sendo curadas quando eles chegaram no destino final. Mas ele detalha uma coisa diferente daquilo que Marcos detalha. Em Mateus 14, vocês podem anotar e ler em casa. Mateus conta que não foi somente Jesus que andou sobre as águas. Que quando eles viram, se assustaram com aquilo, Pedro, ele fala para o Senhor: se é o Senhor mesmo, manda que eu ande sobre as águas. E Pedro, ele anda sobre as águas por certos metros, ele dá alguns passos e depois ele afunda. Muitos já conhecem essa história. E Mateus, ele estava em todos esses momentos. Mateus, ele vivenciou todos esses momentos. E isso está relatado lá em Mateus. E presta atenção aqui. Se Pedro, ele não tivesse enfrentado a tempestade, ele jamais andaria sobre as águas. Se Pedro, ele não tivesse enfrentado toda aquela tempestade, aquela remação, nem sei se existe remação, remadeira, sei lá, ele teve que remar, e talvez se Pedro, ele não sofresse aquela tempestade, se não tivesse tido aquela tempestade, hoje nós não estaríamos usando ele como exemplo que Pedro andou sobre as águas. E alguns teólogos falam, eu dei uma pesquisada que Marcos não era discípulo, amém? Isso é certeza. Marcos, ele não era discípulo, e alguns falam que Marcos era um discípulo de Pedro, era assistente de Pedro. E esse livro de Marcos é escrito na visão de Pedro. Alguns teólogos, eles bateram um martelo que seria isso, que Pedro contou para ele essa história.
que Pedro não detalha que ele andou sobre as águas. E eu fico imaginando Pedro, ele falando para Marcos, narrando a história para Marcos poder anotar. Isso não está na Bíblia, nós vamos viajar nessa história para nós abrirmos o nosso entendimento. E falando, Marcos, anota aí, teve um dia que foi épico. Marcos, teve um dia que o negócio foi doido. Nós chegamos, teve uma pregação para uma multidão, estava ficando tarde. E aí Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes, e sobrou comida, e de repente, tá anotando Marcos? E de repente, tudo no mesmo capítulo, e de repente nós pegamos o barco, Jesus falou, ó, pega o barquinho, vai para o próximo destino, que eu vou ter um tempo com o Pai. Jesus sobe para o monte, e a gente foi obediente a Jesus, pegamos o barco e começou uma tempestade. Quando começou uma tempestade, nós começamos a remar e apareceu um fantasma. A gente achou que era fantasma, mas era Jesus. E Pedro, ele não relata que ele andou sobre as águas, mas se fosse eu e talvez você, nós falaríamos, coloca em negrito, coloca em itálico esse momento agora, Marcos, que eu vou narrar um momento mais top que aconteceu. A gente estava tudo no barco, o barco balançando. Chegou um momento que nós vimos um negócio lá no fundo. Os discípulos estavam com medo. Eu, Pedro, não estava, Marcos. Vai anotando aí. E aí, eu fui logo e falei, se for o Senhor mesmo, manda que eu ande até você. E eu andei sobre as águas. E nós ficamos sem entender, porque Pedro, ele não fala do momento que nós achamos mais importante. A gente acha que esse momento de andar sobre as águas é o melhor momento, mas eu fico imaginando Pedro pulando essa parte da história. E falando, a melhor parte da história, Marcos, não foi eu andar sobre as águas. A melhor parte da história, Marcos, foi que Jesus estava comigo. Jesus estava comigo quando nós multiplicamos os pães e os peixes. Jesus estava comigo quando eu afundei no mar. Jesus estava comigo no meio da tempestade. Jesus estava comigo quando nós chegamos ao nosso destino e pessoas foram curadas. Sabe por quê? Porque a melhor parte não é a que nós fazemos, mas a melhor parte é aquela que o Senhor faz. A melhor parte é aquela que o Senhor está conosco. Porque quando nós olhamos para trás, nós vamos ver que tem 0% da nossa pessoa, mas tem tudo a ver com Ele. A melhor parte é que Jesus, Ele não nos abandona, é que Ele sempre estará conosco. Ele está com você. Ele está com você. Jesus, Ele é contigo no meio da tempestade, no meio do vale. E existe uma grande diferença, embora palavras são semelhantes. A banda pode subir. Entre começar e recomeçar. São como palavras, 2 letras que diferenciam, mas começar, é muito gostoso começar algo. Quando nós estamos começando algo, é tudo mil maravilhas, você está empolgado com tudo, é tudo novo, parece que você é exclusivo, parece que você é específico, nossa, é uau. Você vai para frente, e o negócio anda, e o negócio vai, e o negócio rompe. Quando você vai começar algo, tem um gás novo, tem um novo ânimo. Parece que você é exceção. E esse é o novo de Deus. Quando nós começamos algo novo, é tudo mil maravilhas. Mas existe algo que se chama recomeço. E recomeçar não é tão fácil assim.
Recomeçar, ele dói. Recomeçar um relacionamento, você tem que abrir mão de algumas coisas. Parece que você tem um peso de um defunto recomeçar. Até porque, se você está recomeçando é porque algo deu errado. Se você está tendo que recomeçar é porque as coisas não deram certo. E quando você recomeça, nem você mesmo sabe se você quer recomeçar, porque exige muita energia. Quando você tem que recomeçar, requer muita energia sobre algo que você quer recomeçar. Seja ele no seu trabalho, no seu relacionamento, na sua empresa, o seu relacionamento com Deus. Recomeçar, ele requer um esforço máximo. Mas talvez o novo de Deus para você seja um recomeço. Talvez o novo de Deus para você nessa noite seja um recomeço dos céus. E o Senhor, ele vai te colocar ânimo para você recomeçar. O Senhor vai te colocar ânimo para você poder recomeçar. A Bíblia diz lá em Neemias, diz que Neemias foi abalado com uma notícia, que a cidade dele foi destruída. E ele começa a chorar, ele começa a entrar em prantos, porque a cidade dele foi destruída. E ele chora com um choro inexplicável sobre a sua cidade natal, lá em Jerusalém, que estava em ruínas. E ele chora compulsivamente com essa notícia. E algo explode sobre o coração dele. E ele se sente responsável por reconstruir Jerusalém. E ele para tudo que está fazendo. E ele era um copeiro e não um engenheiro. Ele olha para o rei e diz: eu preciso voltar para a minha cidade. Eu preciso reconstruir o lugar da promessa. E acontece algo lindo. Ele reconstrói esse muro. Ele reconstrói essa cidade. Ele reconstrói o muro de Jerusalém em um tempo recorde. E a palavra que eu tenho para você nessa noite é que o Senhor vai te dar graça para reconstruir tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que Ele te prometeu. Talvez você está em prantos, talvez você está em lágrimas, mas chegou o tempo de você reconstruir sua casa. Chegou o tempo de você reconstruir os muros. Chegou o tempo de você reconstruir todas as coisas. Chegou o tempo de você reconstruir o seu relacionamento. Chegou o tempo de reconstrução. E eu queria que você ficasse de pé nesse momento que nós vamos orar. Existe um tempo de renovo. Feche seus olhos nesse momento.